Amém. Alegria poder estar aqui. Muito bom ver várias pessoas, né? Muitos estão com as crianças, né? Mas que bom que você está aqui. E eu creio que Deus queira falar ao teu coração hoje. Já que Ele te moveu para você vir aqui, eu estou achando que Deus está querendo falar com você. A palavra é para você. E se você sair daqui dizendo que, puxa vida, você sabia, né? Você pregou só para mim. A intenção é exatamente essa. Tá bem? Eu quero ser usado na mão de Deus para falar exatamente ao teu coração. E nós queremos trazer um tema hoje aqui, que é um dos fundamentos da vida cristã. Sem isso não há como viver a vida cristã. O título da mensagem é Perdoar. Perdoar. Ok, agora eu tenho ele ali também, obrigado. Perdoar. Perdoar é um fundamento da palavra de Deus. É um fundamento da vida cristã. A minha vida com Jesus só faz, só tem vida verdadeira se eu praticar, e muito mais ainda, se eu obedecer essa palavra de perdoar. Perdoar não é um sentimento. Muitas vezes eu não sinto perdão para outra pessoa, mas eu obedeço ao Senhor que me manda perdoar. Eu obedeço a palavra de Deus que me diz que eu devo perdoar. E já eu queria trazer Mateus 6,12, tem um versículo ali que está na oração do Pai Nosso. No meio da pregação do monte, do Sermão do Monte, o Sermão do Monte são 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, e no capítulo 6, Jesus ensina a orar. Ele dá alguns princípios, mas no meio dessa oração, ele coloca que perdoa as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, o que acontece é que eu me torno uma nova criatura. Jesus vem, entra na minha vida e Ele transforma a minha vida. Essa transformação, ela tem a ver com o que acontece com os meus pecados. Eu recebo o perdão de Deus. E Deus já olha para mim e eu não preciso mais ter culpa de nada. Eu não me orgulho das coisas que eu fiz, mas eu não preciso ter culpa das coisas que eu fiz. Porque eu recebo o perdão. Eu fui perdoado por Deus. E Jesus, quando Ele nos ensina que nós devemos perdoar, e Ele diz, no meio da oração, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, de igual maneira, de igual intensidade, de igual tipo ou jeitão, da mesma maneira que eu espero ser perdoado dos meus pecados, e eu creio no perdão dos meus pecados, desta mesma maneira que eu recebo o teu perdão, eu quero perdoar aos meus devedores, as pessoas que me machucaram, as pessoas que fizeram algo contrário a mim. E aí você pode dizer, puxa vida, mas você não conhece o meu caso. Você não sabe o que me aconteceu. Não, de fato eu não conheço. É muita gente, é muita história. Mas eu quero colocar, então, alguma história sua, algum momento seu na vida, onde você tem razão. Porque se for para discutir se o outro tem razão, bom, é melhor você ir lá e pedir perdão, não é? É melhor você ir lá e
se ajeite com o teu irmão. Se você está em dúvida, se de repente você que errou, só tem um caminho. Vai lá e peça perdão para o teu amigo, para o teu irmão, para outra pessoa. Vai lá e se humilhe. Eu estou saindo de um ponto onde aqui nós somos um grupo de pessoas que ama a Jesus, que confessa os seus pecados para Jesus e também vai buscar restauração com os outros irmãos. E vai lá, ó, foi mal. Eu errei. Eu não queria fazer assim, acabei fazendo, me perdoe. Eu estava pensando em outra coisa, escapou a palavra, o tom da voz foi mal, falei alguma coisa, usei uma palavra errada. Ei, me perdoe. Puxa vida, o que eu fiz ocasionou um acidente, ocasionou uma situação embaraçosa. O que eu fiz ocasionou um dilema aí. Ei, irmãos, me perdoem, eu não queria ter feito isso. Partimos desse ponto que nós agimos assim. Quando nós pecamos, nós vamos lá e nos desculpamos, nos arrependemos, e nós não pedimos desculpe, nós pedimos perdão. Ei, me perdoe. Eu preciso do teu perdão. Mas eu quero pegar as histórias onde você tem razão, onde você foi a parte atingida, onde você está sendo a parte sofrida. E vamos nos ater só a isso. Onde as pessoas te machucaram, onde alguém te machucou, ou onde alguém constantemente te machuca. Nós temos um exemplo na Bíblia, que é a vida de Estevão. Estevão foi um dos diáconos eleitos, já lá em Atos dos Apóstolos, quando começou a igreja. Os primeiros apóstolos ali começaram a pregar o Evangelho, as pessoas vinham a Jesus aos milhares, elas entregavam sua vida a Jesus aos milhares, e como a igreja cresceu e cresceu muito rápido, é claro que já houve algumas dificuldades, eles elegeram alguns diáconos, para que pudessem executar muita coisa de serviço na igreja que estava começando. E assim tinha um homem chamado Estevão. E a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do poder, cheio da graça de Deus. E ele pregava, e as pessoas se convertiam, e aconteciam sinais e maravilhas, e o poder de Deus se manifestava. Era uma alegria, era uma bênção ver esse Estevão pregando, vivendo o reino, demonstrando o reino de Deus. E aí ele começa a conversar com alguns escribas, alguns religiosos ali, e no debate ali, esses escribas, eles não conseguem vencer esse debate, ou eles não conseguem argumentar com Estevão, porque a sabedoria que Deus deu para Estevão era algo fenomenal. Eles conversavam, mas o que saía de Estevão era uma sabedoria tremenda, maravilhosa, e eles ficavam perdidos. Pô, mas eles são os religiosos, os estudiosos, e eles não conseguem sequer argumentar, porque a vida que Estevão trazia, a vida que ele trazia das Escrituras, era algo fenomenal. E isso deixou eles invejosos. Isso eles não gostaram. Por isso, eles gratificaram, corromperam alguns outros irmãos para falarem coisas que não eram verdade. E esses outros judeus foram lá e começaram a falar no templo que esse Estevão está dizendo que nós temos que quebrar esse templo, os costumes judaicos nós temos que acabar, aquilo que Moisés ensinou, isso tudo é para acabar. E aí houve uma polvorosa no templo. E aí ele é posto para o julgamento. Estevão traz uma história
um resumo de uma história em Atos capítulo 6, de toda a história de Israel. E ele vai colocando ali as coisas espirituais, tirando as coisas da lei, dos fatos só em si, mas colocando a essência da palavra de Deus ali. E ele fala desde Moisés, como o povo saiu do Egito, e como tudo isso aponta para Jesus. E ele fala, vocês constantemente são duros de coração para crer em Jesus. Vocês são duros de coração para crer na salvação que há em Deus. E quando ele fala isso, eles rancem os dentes, levam ele para fora e começam a apedrejar ele. Era um meio que eles tinham de matar as pessoas. E eles começam a apedrejar Estevão. Rodeia ele e aí pedra. E pedras que venham a matar, não só para machucar, ou pedra que a gente tira num cachorro, ou alguma coisa assim. Pedra que venha matar mesmo. E ele diz, eu estou vendo o Senhor. Eu estou vendo Jesus sentado à direita do Deus Pai. E eles, pedra. E joga pedra e tenta acertar onde mate de uma vez. E o texto diz em Atos 7, 60, e então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Aqui de novo nós temos um caso bem típico, onde Estevão estava certo. Ele estava com a razão. As outras pessoas estavam machucando ele. As outras pessoas estavam matando ele. As outras pessoas estavam apedrejando ele e queriam continuar isso até que ele morresse de uma vez. E no meio de uma pedrada e outra, pedrada na cabeça, no ombro, no peito, no ouvido, no nariz, sangrando, ele disse, Senhor, não impute esse pecado para eles. Não impute esse pecado para eles. Eles precisam ser salvos, eles precisam ser perdoados, Senhor. Não imputes esse pecado. E morreu. Irmãos, os casos onde você foi machucado, onde você foi ofendido, onde você foi batido, é lá exatamente que você precisa perdoar, liberar perdão, perdoar a outra pessoa. É isso que Deus fez com você. E pedir perdão é algo que nós precisamos fazer. Ei, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Porque constantemente a gente vai esbarrando, a gente vai falhando, constantemente a gente tem coisas que poxa, eu entristeço a minha família, as pessoas que eu mais amo. E são ali que eu mais entristeço. Então eu preciso ir pedir perdão, e pedir perdão, e pedir perdão. E pedir perdão é uma coisa muito importante. Mas perdoar é mais potente. Tem uma potência maior nisso. Você pede perdão para Jesus. E Ele te perdoa. E isso é forte. E isso é forte. Você pede perdão para Ele. E Ele libera perdão para você. E Ele diz, você está perdoado. Irmãos, perdoar é algo que nós recebemos. E nós só vamos dar adiante aquilo que nós recebemos. Nós não vamos inventar nada, nem somos desafiados a
a criar alguma coisa. Nós só vamos dar adiante aquilo que nós recebemos. E nós recebemos o perdão de Jesus Cristo. E o desafio é só dar isso adiante. O perdão que você recebeu. Se você não entendeu que você é perdoado dos teus pecados, por causa daquilo que Jesus fez na cruz, e vamos colocar aqui as bases novamente. Vamos colocar o fundamento aqui. Deus criou o homem. E o homem pecou. E o homem caiu, saiu da presença de Deus, saiu da graça de Deus, se afastou de Deus através do pecado. E a Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da graça, da glória de Deus. E Deus imediatamente fez um plano para mandar o seu único filho, Jesus Cristo, para que ele morresse na cruz. Jesus, sem pecado nenhum, morreu na cruz por minha causa, por tua causa. Ele ali, ele vestiu, ele assumiu todo o nosso pecado. E sem dizer uma palavra, ele agasalhou o nosso pecado, o teu e o meu pecado, e ali na cruz ele morreu. Porque o salário do pecado é a morte. Isso diz a palavra de Deus. E por isso Jesus teve que morrer, porque ele tirou o teu pecado e levou sobre si. E ele teve que pagar isso com a morte. Mas Deus ressuscitou ele ao terceiro dia. Deus ressuscitou a Jesus. E como nós cantamos, que é tão maravilhoso, Jesus está vivo. Deus está vivo. E Jesus ressuscitou dos mortos. E quando nós falamos com Jesus, não é só uma oratória que nós fazemos. Nós conversamos com Jesus. Ele pagou o preço do teu e o meu pecado. E Ele te perdoa. Ele te perdoa. E não há nada que você se for para comparar, não há nada que alguma pessoa possa fazer contra a minha vida que seja do tamanho daquilo que eu fiz. As pessoas pecam contra mim, contra você. Nós pecamos uns contra os outros. Poxa vida, estamos crescendo. Está diminuindo, mas acontece ainda. E nós nos batemos ainda. E todas as ofensas que nós recebemos, seja ela de qual natureza for, não se compara ao que você fez contra Deus, ao que eu fiz contra Deus. Por minha causa, por tua causa, Deus teve que deixar Jesus ser morto. E agora você vai lá falar com Deus, e Ele olha para você e diz: meu filho morreu por tua causa. Vamos acertar algumas contas aqui? Vamos conversar mais de perto? Deus diz: meu filho teve que morrer por tua causa. Mas eu já acertei as contas. Ele foi o preço que eu resolvi pagar para que você pudesse ser perdoado. Vamos acertar as contas aqui, ó. Venha. Você está perdoado. Você está perdoado. Venha para cá. Venha estar junto. Eu quero te transformar no meu filho. E Jesus diz: a herança que eu tenho de direito, eu quero dividir com você. Venha ser meu co-herdeiro. Esse é o perdão. Esse é o perdão. Aquilo que nós fizemos contra Deus está perdoado. E o sangue que verteu lá na cruz, esse sangue nos limpa. Esse sangue deixa o nosso coração branco novamente. Esse sangue nos lava.
dos pecados que nós cometemos, dos pecados de hoje e dos pecados de amanhã também. Pode até ser que de repente aconteceu alguma coisa na sua vida e você morra, sem ter feito uma última oração, tentando confessar o último pecado que aconteceu. Irmãos, Jesus morreu por todos os nossos pecados. Não existe nenhum incentivo a pecar. Pecado é como um acidente. Ninguém planeja ter um acidente de carro. Acidente acontece. Mas os acidentes que acontecem, os pecados que acontecem na nossa vida, Jesus pagou o preço por todos os pecados. Por todos os pecados. E para você e para mim, basta crer em Jesus. Para você e para mim, basta crer em Jesus. E receber esse evangelho, receber esse perdão, receber a liberdade, receber esse tirar o peso. Mas Deus coloca também, agora, você recebeu perdão, façam isso uns com os outros. Façam isso uns com os outros. E o texto clássico da palavra de Deus, quando falamos sobre perdão, está em Mateus capítulo 18. Essa é uma história maravilhosa de um servo, de um senhor, que resolve ver as dívidas, acertar contas das coisas do reino ali. E se nós olhamos ali o texto, Mateus 18, 21 a 35. É uma leitura meia longa, mas ela vale a pena. Aqui ela está tranquila para vocês acompanharem também. Diz o texto: então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, Jesus começa agora mais uma parábola, mais uma história, mais uma figura aqui. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que, assim, a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos seus pés, implorava: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se o senhor, entregou aquele servo aos carrascos, aos verdugos, aos torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. E atenção ao último versículo aqui. Jesus diz: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão.
É aquela parábola que Jesus contou. Aquele senhor começa a acertar conta no reino. É um que faz um vale, outro faz um empréstimo, outro que faltou o serviço, mas ganhou o salário cheio, e vai acertando conta com todo mundo. E aí chega um que diz o texto que ele devia 10.000 talentos. Já é difícil para a gente saber quantos cruzeiros e quantos cruzados era no passado, na época antes do real. Já é difícil a gente saber a conversão de valores. Falar em talentos de ouro, para nós, isso aqui, a gente não tem a menor ideia do que seja. Mas alguns estudiosos, eles dizem que 10.000 talentos era o equivalente ao trabalho de 3 gerações. A vida produtiva de 3 gerações. Ele fez uma dívida de tal tamanho que ele teria que trabalhar a vida toda para saldar essa dívida. O filho dele teria que trabalhar a vida toda pagando essa dívida. E o neto dele teria que trabalhar a vida toda para saldar essa dívida. Impagável. Impossível de pagar. Mas as pessoas que estão em dívidas, em geral, também falam coisas que não sabem e não compreendem, né? E não têm a visão correta. Esse servo, ele não tem a dimensão da dívida que ele já se enfiou. E quando aquele senhor manda ele para a prisão, e que fosse vendido filhos e esposa, e, enfim, tudo que ele tivesse para fazer um kit ali, um saldo kit, ele diz, me dá um pouco mais de prazo. Mais prazo? Já são 3 gerações e você quer mais prazo. Quando a pessoa está em dívida, ela não pensa direito. Seja isso em dívidas financeiras, ou seja isso com dívidas emocionais ou espirituais. A pessoa não pensa direito. E ela fala coisas que não entende e não sabe. Aquele senhor, ele olha para esse servo, vê a situação dele, e diz, sabe o quê? Vamos rasgar tudo isso aqui, vai embora. Está tudo em ordem, esqueça esse troço, viva a tua vida. E ele vai embora, livre daquela dívida. Ele sai ali da presença do Senhor ali e vai, e já ele encontra um conservo, um colega de trabalho. E a Bíblia nos diz aqui, nessa história, que esse colega de trabalho, essa outra pessoa de convívio dele, devia 100 denários. Denário era uma moeda que você ganhava por um dia de serviço. Era o denário, trabalhou, está aqui a tua diária, 1 denário. Ele devia 100 denários. Uma dívida que não se compara. E ele pegou esse conservo, esse colega de trabalho, agarrou ele pelo pescoço e sufocou. E disse, você precisa me pagar, seu caboclo sem vergonha. Você precisa me pagar. E ele diz, me dá um pouco de prazo. Me dá um pouco de tempo, eu acerto a dívida. Eu não quero saber de tempo, já chega, minha paciência acabou. Não tenho mais tempo para isso. E lançou ele na cadeia. Lançou ele na cadeia até que ele pagasse a dívida. Quando você não perdoa, quando o teu coração não é perdoador, igualmente, você faz coisas impensáveis, impensadas, sem lógica nenhuma. Porque como é que alguém na cadeia vai pagar a dívida? Quando nós estamos presos às dívidas, ou quando nós estamos presos à falta de liberar perdão, nós tomamos atitudes que não têm nexo nenhum. E isso acontece com você e comigo. Isso não é só uma história bíblica, isso é uma verdade fundamental que Jesus nos ensinou para todas as gerações.
Quando você não perdoa, você, deixa eu me colocar, você não exerce todas as suas faculdades mentais de acordo. Porque você está preso. Você está preso. Os colegas de trabalho viram essa cena e foram falar para o senhor: olha, lembra aquele cara que o senhor perdoou toda a dívida? Pois é, aconteceu assim, assim, assado. E o cara jogou o outro na cadeia lá. Esse senhor ficou furioso. Chamou ele de volta. E ele disse: servo malvado, eu não te perdoei toda aquela dívida, aquela coisa impagável. Deus olha para nós e diz: eu não te perdoei todos os teus pecados, eu não te perdoei toda aquela dívida, uma dívida impagável. Você, com o teu pecado, deve o equivalente a 10.000 talentos para Deus. E Deus diz: eu não te perdoei tudo, a ponto de você ter vida de novo. Eu não te perdoei todos os pecados e te transformei num filho meu. E aquele senhor diz: servo malvado, te perdoei tudo aquilo porque você me implorou. Você não devia ter se compadecido? Opa. Você não deveria ter se compadecido do teu conservo e ter estendido perdão adiante também? E indignando-se, o Senhor o entregou aquele servo aos carrascos, aos verdugos, aos torturadores. Eram pessoas que estavam constantemente apertando, fazendo uma tortura, uma judiaria, causando uma dor. E quando Jesus termina essa parábola, ele está conversando com seus discípulos e ele diz: assim, exatamente dessa forma, o meu Pai vai fazer com cada um de vocês que do íntimo não perdoar, não liberar perdão ao seu próximo. Assim como esse Senhor resolve jogar o servo dele aos verdugos, aos carrascos, Jesus diz: é assim que meu Pai Celeste vai fazer com cada um de vocês também, se do íntimo você não perdoar o seu irmão. Irmão, quando nós não perdoamos, Deus nos lança para os torturadores. E aí começa. Problema nos ossos. E aí começam dores. E aí começam angústias. E aí começa a falta de paz. E aí começa ter problemas e tribulação no casamento, na família, porque assim como eu falei que quando você está devendo ou não libera perdão, você não pensa direito. E você começa a agir na sua família de forma impensada. E você começa a agir com o teu próximo, teus colegas, de forma não lógica, sem sentido, e começa a ter celeumas, e começa a ter dificuldades, e você começa a sofrer, e você começa a sofrer. E aquilo vai te apertando. E isso continua assim, até você perdoar o seu irmão. Eu espero, a minha oração, ao menos foi, de que o Espírito Santo esteja trazendo para cada um de nós situações, pessoas, cenas, onde eu fui machucado, fui ofendido, onde foi pecado contra mim e que eu ainda não perdoei. Sabe, histórias antigas são doloridas às vezes, são situações que nós não conseguimos apagar. Elas existem. E na memória vai ficar para sempre. Não é que eu esqueci. Não, eu nunca vou esquecer. Se Estevão não tivesse morrido naquela ocasião, ele nunca teria esquecido que ele foi apedrejado.
Paulo não esqueceu que foi apedrejado. A questão não é esquecer. A questão é poder falar sobre esse assunto sem. A questão é falar sobre esse assunto que machucou. De uma forma cicatrizada. A cicatriz está aqui. Mas não dói. Eu posso conversar sobre esse assunto com a pessoa. Eu posso abraçar a pessoa. Porque machucou, rasgou, feriu. Mas Deus, na sua graça, costurou e cicatrizou. Existe a marca. Não vou esquecer. Mas não existe mais dor. Aquilo que Deus deu para você é o que você precisa dar adiante. Porque senão você está preso. Você que fica preso. Deixa eu tentar fazer alguma coisa. Eu preciso de 2 voluntários aqui. Quem pode me ajudar aqui? 2 pessoas, ligeiramente, que o tempo está correndo, a internet custa caro, a internet. 2 voluntários, por favor. Aqui, ó, muito obrigado. É isso, vem cá, Thaís. Bom dia. Tudo bem? Como é seu nome? Eunice. Eunice. Oi, Thaís. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Thaís já é da casa. Isso né? É quase... Ela que te trouxe? Ah, Thaís já é meia pastora aqui. Ela é. Ela é, né? Ela é, sim. Jóia, obrigado por vocês me ajudarem aqui. Então, Thaís, por favor, segura isso aqui. A Eunice me ofendeu. Ela me machucou. E foi algo que me doeu muito. Assim, Eunice. E ainda quer vir aqui na igreja. Como é que pode? Vem aqui, senta na igreja aqui, levanta a mão para louvar, né? E ela faz... o que ela fez? Eu acho horrível isso. Nem deveria vir para a igreja. Né? Mas, ao menos eu estou longe da Eunice. Ela senta lá no fundo e eu sento aqui na frente. É horrível. Né? Você sabe o que ela fez? Me ter conto, Thaís. Conta não. Horrível. Mas não tem jeito, a Thaís e por isso que eu... Oh, irmãos, eu só não odeio a Eunice porque a Bíblia diz que não é para odiar. Mas se um dia nós for para o céu, ela é da tribo do norte e eu do sul. O que é isso aí? Não quero saber. O que está acontecendo entre mim e a Eunice? Eu não estou soltando ela. Eu quero vê-la longe, porque ela me ofendeu tanto. E, na verdade, eu estou segurando ela o tempo todo perto de mim. Porque eu não perdoo. Mas aí nós temos Deus. Opa, somos cristãos, sem dúvida. Né? E Deus quer me dar um presente. Né? Agora, então, por favor, me dê esse livro assim de presente. Para mim, Thaís. Nossa, que alegria! Muito obrigado. Olha, eu ganhei um presente. Eu vou pegar isso aqui, porque eu ganhei um presente de Deus que é maravilhoso e eu vou tentar. O que está acontecendo aqui? Eu não perdoo a Eunice. Eu estou preso. Não é a Eunice. Eu estou preso. E enquanto eu não liberar perdão sobre a Eunice, quem está preso sou eu. Eu preciso perdoar. Eunice, você é uma querida irmã tão... Puxa vida, aconteceu sem dúvida, mas... hey, vamos lá. Está perdoada, está tudo em ordem. E eu estou livre. E Deus quer me dar os presentes. Para mim. Para você. Muito obrigado. Um comentário bíblico de João. Mas olha que coisa linda. A hora que eu puder colocar meu óculos, vou até ler isso aqui. Porque
eu vou aproveitar os meus presentes, eu vou aproveitar as bênçãos que Deus quer me dar. E se eu não perdoar o meu próximo, quem está preso sou eu. E eu não recebo as bênçãos de Deus. Muito obrigado. Pode. E se não vier totalmente do coração? Assim, Fala aqui no microfone. Desculpa, gente. Eu quero fazer uma pergunta para o pastor. Fala. E se não vier, minha preocupação é se não vier totalmente do coração essa vontade de perdoar. Essa é uma ótima pergunta. Pode sentar, eu já vou explicar agora. Então, eu ia terminar, mas agora vamos mais meia hora de pregação. Muito obrigado. E como é a questão de eu não consigo perdoar de todo o coração? Que foi a pergunta que a Eunice fez. Está no texto, né? Do íntimo. Exatamente, está no texto. E que se não perdoar do íntimo cada um a seu irmão. É o que Jesus fala para os seus discípulos. Irmãos, existem umas coisas que são obediência e não sentimento. Nós somos espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo, estamos num corpo. Meu espírito é que tem a comunhão com Deus. Eu recebo a palavra de Deus e eu creio no meu espírito. A minha alma é o meu psique, minha vontade, meu intelecto, meu entendimento, minhas emoções. Eu recebo a Jesus no meu espírito. Eu sou perdoado no meu espírito. Eu entendo e creio em Jesus no meu espírito. Porque para a alma, isso, Paulo já disse, essa palavra é loucura para os que se perdem. Porque o entendimento da salvação não faz o menor sentido. Mas eu creio que é assim. Eu sei que Deus falou isso. Eu sei que Deus fez. Eu sei que a palavra de Deus diz assim. E quando Jesus me ensina a perdoar, Ele me ordena a perdoar. E aí, o Alvo Waldorf, um grande amigo de muitos aqui, ele diz, perdão são 2 pílulas ao dia. Perdão é só tomar 2 pílulas ao dia. Você vai obedecer ao Senhor. Você não vai ligar para as tuas emoções, que dizem totalmente o contrário. Mas pela palavra de Deus, você vai obedecer e você vai orar e dizer, Deus, eu perdoo tal pessoa. Pílula número 1. E pílula número 2, eu abençoo aquela pessoa. Que essa pessoa tenha um dia de paz, de alegria, de prosperidade, de gozo. E essas 2 pílulas eu preciso tomar. E eu vou fazer isso em obediência à palavra de Deus. Não por seguir meu coração. Porque meu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Eu não vou emocionalmente perdoar o meu irmão. Eu vou perdoar em obediência à palavra de Deus. E toda vez que eu estou obedecendo a Deus, o Espírito Santo vai me ajudar a cumprir aquilo que Deus pede que eu faça. E é por isso que eu consigo perdoar. Eu vou obedecendo, eu vou verbalizando, eu vou confessando, eu vou falando em voz alta, até para os meus ouvidos físicos ouvirem isso. Eu vou falando isso. Eu declaro perdão. E eu vou te dar um conselho de quem já fez muita besteira nesse assunto de perdão. Perdoe a pessoa no secreto. Faça isso no teu quarto sozinho. Só você e Deus. E deixe Deus ir agindo, agindo. Talvez você tenha a chance de falar com essa pessoa. Mas daí vai estar tudo já trabalhado com Deus. Faça isso primeiro você
no secreto, entre você e Deus, e libere o perdão. Se você não sente, você obedece. E diz, Senhor, eu até não consigo sequer obedecer. Eu vou recorrer ao teu nome, Jesus, porque o teu nome tem poder. Então eu estou declarando perdão em nome de Jesus, porque de minha parte não sai nada aqui. Mas eu declaro perdão. Eu resolvo perdoar. Seja a história que você tiver para contar. Você perdoa. Você libera. E você fica livre. A Eunice não perguntou, mas e se essa pessoa já morreu? Já não está mais entre nós? Você não vai orar pelos mortos? Isso não existe. Você não vai conversar com os mortos, muito menos. Mas entre você e o teu pai que te ama, você resolve essa situação. E diz, Deus, meu pai terreno teve alguma situação assim, assim, assim. Ele não me entendeu. Eu não consegui expressar o que eu queria. Deus, só entre nós dois aqui, eu quero declarar perdão para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa, para o meu marido, para o meu filho, para minha avó, para o meu vizinho, que já não está mais conosco aqui. Eu quero declarar o perdão que eu recebi. Eu quero declarar esse perdão sobre essa situação, sobre essa vida. E tudo começa quando você chega para Jesus e diz, Jesus, está aqui o meu coração, está aqui a minha vida, entra na minha vida. Eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração para ti. E eu declaro que o Senhor é, a partir de agora, o meu Salvador e o meu Senhor. Eu entendi que o Senhor morreu por mim e que eu posso ter o perdão dos meus pecados. Está aqui minha vida, Senhor. E eu quero perdoar aqueles que me ofenderam. Vamos levantar, vamos orar. Pai, obrigado que nós estamos aqui como teus filhos. Obrigado, Senhor, que nós estamos aqui como igreja, como grupo de irmãos, de filhos teus. Muito obrigado. Mas eu te agradeço que o que passa no meu espírito, eu sei. E o que passa no teu coração, o teu espírito sabe. E eu te agradeço, porque o agir do teu espírito está trazendo luz em áreas escuras da minha vida. E, Senhor, eu quero te pedir perdão e quero liberar perdão. Eu quero perdoar. E eu declaro situação A ou B, pessoa A ou B. E quem sabe você agora está vendo essa pessoa na sua frente, na sua mente. E sem falar em voz alta, mas no teu coração, você pode aproveitar agora e dizer comigo, e eu libero perdão para essa pessoa. Eu declaro essa pessoa perdoada no nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, obrigado que o Senhor me perdoa. Obrigado que eu posso estar livre e perdoado, sem culpa. Porque foi isso que o Senhor fez, deixando que Jesus pagasse no meu lugar os meus pecados e as minhas culpas. E eu agora não tenho mais nada a ver com isso.
Muito obrigado, Senhor. Deus, e que Teu Espírito possa estar agindo nas nossas vidas, agindo nesses dias próximos, trazendo a lembrança, Senhor, e que nós ligeiramente possamos perdoar e declarar perdão. E que nisso tudo o Teu nome seja glorificado. Quanto mais livres nós somos, mais adoração ao Teu nome. Nós oramos, Te louvando, Te agradecendo. Oramos em nome de Jesus. Amém.